Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que agora a Europa quer se aproximar dos BRICS. Estão falando bastante sobre os BRICS. O ministro de Relações Exteriores da Alemanha dando alguns comunicados, o presidente Macron também. Então é exatamente isso que veremos hoje, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! O que você acha do mundo feito de esferas de influência? E qual é a sua esfera? Sim, isso, claro, né? Nossa esfera é claro, a Europa. Mas eu preciso perceber que há poderes tentando ter essas esferas de influência. E claro, de certa forma, precisamos fortalecer a resiliência na Europa contra isso. Então esse é um motivo muito bom para procurarmos esses parceiros. E como a Índia tem muitos parceiros, nós também temos, como europeus, como alemães, com um relacionamento duradouro com o Japão, uma grande amizade. Estive na Austrália e Nova Zelândia e visitei Singapura e as ilhas do Pacífico. Vou fazer minha próxima visita mais longa à América Latina, estando no Brasil, Argentina, talvez também no Chile. Então, temos muitos parceiros e, claro, eu teria que mencionar o continente africano também. Mas acho que a novidade alguns anos atrás, e essa foi uma das primeiras perguntas que você levantou corretamente, você esperava esse desenvolvimento? E eu respondi não, porque alguns anos atrás nós também, primeiro, considerávamos esses países como membros dos BRICS, e isso meio que nos afastou deles, e isso estava errado. Então agora percebemos que, claro, temos muitas diferenças, especialmente com a Rússia. Isso não precisa ser sublinhado aqui, elas são muito fundamentais, e também com a China. Mas temos muitas coisas em comum com países como a Índia, como o Brasil, e por que não focar nesses interesses e valores comuns? Então acho que essa é a nova visão que a Europa e a Alemanha estão trazendo ao mundo. O presidente francês fez uma declaração que deveria aterrorizar quem tem dólares americanos. Emmanuel Macron declarou que a França quer construir pontes entre o G7 e o BRICS, o bloco econômico que agora faz 90% do comércio sem usar moeda americana. Isso não é só diplomacia. É a Europa se preparando para um mundo pós-dólar, enquanto a América vê seu domínio financeiro desmoronar em tempo real. Eu sou a Ellie, do House of Elle no YouTube. Tenho doutorado em ciência da computação e uso análise de dados para identificar padrões em geopolítica e economia. O que está acontecendo agora não é só sobre comércio, é sobre o desmantelamento da estrutura que sustentou o poder americano por 8 décadas, e a Europa está participando ativamente disso enquanto mantém negação plausível. Aqui está o contexto que a maioria dos analistas está perdendo, na minha opinião. Quando Macron se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Índia no início de 2026, ele fez um cálculo muito específico. Ele afirmou, e estou citando ele aqui, a Índia vai ser a presidente do BRICS. Quero trabalhar com a Índia para construir pontes. Os países do BRICS não devem se tornar anti-G7 e o G7 não deve se tornar anti-BRICS. À primeira vista, isso parece conciliatório, mas quando você trabalha com finanças, aprende a interpretar o que os líderes não dizem. Macron não está propondo que as nações do BRICS abandonem suas alternativas ao dólar. Ele está propondo que a Europa se posicione como ponte entre dois sistemas, o que significa que a Europa está se protegendo contra o domínio financeiro do CNEL, e o timing não é coincidência. Essa declaração veio quando Índia e UE finalizaram sua parceria estratégica com um acordo comercial, com a liderança da UE no Dia da República da Índia, de 2026, como convidada de honra, um gesto simbólico reservado a nações de importância estratégica excepcional. Temos um vídeo separado sobre isso. Eles chamaram de a mãe de todos os negócios. Enquanto isso, Putin da Rússia anunciou que as nações BRICS agora fazem cerca de 90% de suas transações em moedas nacionais e não em dólares americanos. Pense no que isso significa estruturalmente. A Europa é ao mesmo tempo membro do G7, o bloco econômico ocidental tradicional,
enquanto fortalece ativamente laços com nações BRICS que estão explicitamente construindo sistemas de pagamento para contornar a infraestrutura financeira americana. Isso não é escolher lados, isso é se preparar para ambos os resultados. Na minha opinião, é muito prudente. Vou mostrar os mecanismos financeiros que tornam isso possível, porque é aí que surge a verdadeira vulnerabilidade. O modelo tradicional funcionava assim. Se o Brasil quisesse negociar com a Índia, convertia reais em dólares, fazia a transação e a Índia convertia esses dólares em rúpias. Os EWISARA cobravam taxas em cada conversão, o dólar mantinha a demanda e instituições financeiras americanas intermediavam o comércio global. O sistema agora está sendo sistematicamente desmontado. Segundo a integração do Standard Bank em novembro de 2025 com o sistema de pagamentos interbancários da China, os CIPs, bancos africanos, agora liquidam transações direto em yuan e moedas locais, sem tocar no dólar ou no SWIFT. Brasil e China já comercializam soja em real e yuan. Índia e Emirados Árabes negociam energia em rúpias e dirhams. Mas veja o que deveria preocupar quem presta atenção. A Europa não está combatendo essa tendência. A Europa está ajudando a facilitar isso. A UE tem parcerias estratégicas com Brasil, Índia e África do Sul. Está negociando livre comércio com a Índia agora e a França vê a cooperação dos BRICS como desejável, não ameaçadora. Quando você analisa os dados, um padrão aparece. Os BRICS lançaram a unidade, uma moeda digital lastreada em ouro para pagamentos internacionais. Rússia, China e Índia miram 2026, 2027 para interoperabilidade total de suas moedas digitais de bancos centrais, criando um sistema financeiro paralelo fora do controle americano. A resposta da Europa não foi oposição, mas posicionamento estratégico. A UE fortalece relações individuais com membros dos BRICS, enquanto os EUA fazem guerras comerciais e ameaças tarifárias. Isso cria um cenário onde países europeus acessam tanto o sistema do dólar quanto as alternativas dos BRICS, enquanto empresas americanas ficam presas a um sistema centrado no dólar que o mundo tenta abandonar. And to me, the interesting question is, what the hell happened to us? Why do 77 million people last election took a look at Donald Trump and didn't see anything morally disqualifying? And I do not think that would have happened in America 50 years ago. I think there was a moral ruination, a loss of moral knowledge that preceded Donald Trump's arrival on the scene. And my quick story about that is, for all of American history, we had some sense of a shared moral order. There's a historian, George Marsden, I'll paraphrase what he wrote, that what gave Martin Luther King's rhetoric such force was the idea that moral law was written into the fabric of the universe, that slavery and segregation were not just wrong sometimes, they're always wrong. And over the last 50 years, in my view, we've sort of privatized morality. We said there are no shared moral values, there's no ultimate truth, but everybody gets to come up with their own values. Então, dito tudo isso, os Estados Unidos eles não são confiáveis, porém a Europa também não é nada confiável. Caso eles queiram realmente construir pontes com os países BRICS, ok, tudo bem. De certa forma isso vai enfraquecer o dólar diretamente e vai acabar ajudando os países BRICS. Porém, é sempre botar um pé atrás com a Europa, eles só pensam em si mesmos da mesma forma que os Estados Unidos. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, porque assim você ajuda no engajamento e valeu!